outros. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então, quando é aberto o sexto selo, o que acontece? Sobreveio grande terremoto. Se você continuar lendo o livro de Apocalipse, eu aconselho vocês a lerem, vocês vão ver que é retratado pelo menos umas 3 vezes a respeito desse grande terremoto. Esse grande terremoto é um grande tremor de terra que vai acontecer na vinda de Cristo. Um pouco antes da vinda de Cristo, pouco antes de Jesus se manifestar na terra, vai haver esse grande terremoto. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Lá no capítulo 16, eu vou ler aqui o versículo 18, que diz assim, ó, e sobre quando tem o 7º flagelo, e o 7º anjo solta a 7ª taça, né? Aí diz, sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi um terremoto forte e grande. No versículo 20 diz, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Se você vê lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler aqui para vocês, não precisa nem vocês abrirem, abre se quiser. No capítulo 12, diz assim, ó, falando do fim. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, o que é isso aqui? No final de tudo, quando Jesus volta, a terra vai ser sacudida, abalada de tal maneira para ser removido as coisas que existem, para que seja feito novos céus e nova terra. Isso também está muito relacionado com o 3º capítulo de 2 Pedro, que fala que quando Jesus voltar, ele vai vir e os céus serão desfeitos, os elementos se desfarão abrasados, tudo vai ser desfeito com fogo para poder ser refeito, para poder fazer novos céus e nova terra. Então esse grande terremoto está relacionado a isso. Lembra que lá na profecia a respeito do Messias, tem uma profecia que, se não me engano, João Batista que fala no início dos evangelhos, dizendo assim, que quando o Messias viesse, todo vale será aplanado e todo monte será desfeito, mais ou menos assim que fala, querendo dizer que ia se desfazer tudo. Muita gente pensava que isso ia se cumprir na primeira vinda de Cristo, mas isso se cumpre na segunda vinda de Cristo. Outra coisa interessante, irmãos, toda vez que você vê falando da vinda de Jesus, a vinda de Jesus é colocada no final de tudo, no final da grande tribulação e logo depois da vinda de Cristo, traz destruição sobre a terra, acaba tudo no dia da vinda de Cristo. E o arrebatamento da igreja, ele é sempre relacionado à vinda da igreja e à vinda de Jesus. O momento que Jesus volta é o momento que a igreja é arrebatada, no final da existência terrena. Não há um intervalo de 7 anos na Bíblia, onde a igreja é arrebatada, depois de 7 anos Jesus volta de novo para acabar com tudo. Não existe essa doutrina na Bíblia. O arrebatamento ele é sempre associado à vinda de Cristo. Eu vou já ler uns textos para vocês que vai mostrar isso também. Então esse grande terremoto acontece no final de tudo. E diz mais, ó, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada
por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Está vendo? A mesma linguagem de Hebreus que eu li para vocês, quando ia se abalar tudo. E a mesma linguagem lá do capítulo 16, ou seja, capítulo 16 retratando a mesma coisa. Então veja que interessante. É retratado aqui o sol se tornando negro como um saco de crina, ou seja, antes de Jesus voltar, vai haver trevas sobre a terra. O sol vai ficar preto, ninguém vai ter mais luz aqui na terra. A lua vai se tornar como sangue. Já tem gente falando das luas de sangue que supostamente estão aparecendo aí, né? Mas quando fala da lua de sangue na Bíblia, esse é um sinal que vai acontecer no final de tudo, imediatamente antes da volta de Cristo. É quando acontece essa lua de sangue. Então isso é algo que está reservado para o fim. As estrelas do céu caindo, o céu se recolhendo como um pergaminho. O que quer dizer isso, essa linguagem aqui das estrelas do céu caindo? Esse céu, como a gente vê, vai ser desfeito tudo isso. Ele vai se recolher como um pergaminho, ou seja, o céu vai ser desfeito. É a mesma linguagem lá de 2 Pedro, que diz que quando Jesus vem, os céus e a terra serão destruídos com fogo. Vai ser recolhido, ou seja, vai ser desfeito tudo. Por que vai acontecer isso? Porque vai ser preciso ser feito novos céus e nova terra. Para ser feito novos céus e nova terra, vai ter que ser destruído o velho, o que é antigo. Agora veja que coisa interessante. Alguém pode se perguntar, irmão, como é que eu sei em que momento é que acontece isso aqui? O sol se tornando negro, a lua de sangue, as estrelas caindo. Que momento é esse da história? Como é que eu sei? Eu vou ler aqui para vocês Mateus 24. Depois, se quiserem, vocês vão conferir. E aí vocês vão ver o próprio Jesus falando sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 29. Depois de ter falado da grande tribulação, do versículo 15 ao 28, aí Jesus no versículo 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, no final da grande tribulação, no final de tudo, ou diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, aqui é Jesus falando, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Vocês estão vendo a mesma linguagem lá de Apocalipse. Isso aqui é o fim já sendo retratado no capítulo 6 de Apocalipse. Aí olha o que diz no versículo 30 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, depois desses sinais, logo depois, aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, alguém vai ver algum sinal, tipo assim, alguma luz se abrindo, alguma glória de Deus aparecendo, alguma coisa no céu. É o sinal do Filho do Homem. E aí o que é que diz? Todos os povos da terra se lamentarão. A gente vai já ver isso aqui lá em Apocalipse também. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu. Jesus, quando está retratando a sua vinda, ele retrata a sua vinda no final da grande tribulação. O momento que ele vem com as nuvens no céu, no final de tudo. E aí ele vem com poder e muita glória. E aí veja em que momento é o arrebatamento da igreja. Versículo 31 lá de Mateus. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, em que momento é que a igreja sobe para se encontrar com Cristo nos ares? É um pouco antes de Jesus destruir tudo. Porque antes de destruir tudo, porque ele vem para destruir tudo, para acabar com tudo, para derramar juízo sobre a terra. Antes de destruir tudo, ele leva o seu povo. Porque senão a igreja ia ser destruída, junto com os ímpios aqui e com a criação de Deus. Então os anjos que vêm junto com Cristo, eles recolhem os escolhidos de todos os cantos da terra, de toda extremidade. A igreja é arrebatada nessa hora.
E aí Jesus vem para exercer juízo na terra. E veja que é a mesma coisa lá do capítulo 6, a mesma linguagem, os mesmos sinais. Aí veja o que diz no versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja só, aqui está falando de todas as pessoas do mundo, de toda classe. Na hora que eles veem essas coisas acontecendo, eles, juntando isso com o texto lá de Mateus 24, o que acontece? Eles veem o sinal do Filho do Homem. Eles percebem que era verdade o que a igreja pregava. Eles percebem que realmente Jesus iria voltar. Eles veem o sinal do Filho do Homem. Lembra que lá em Mateus Jesus disse que toda a terra se lamentaria. Todos os povos. Porque o que vai acontecer nesse dia? Jesus não vem para salvar, irmãos, nesse dia aqui. Ele vem arrebatar a sua igreja. Na hora que ele aparece, a igreja é arrebatada e ele vem para exercer juízo na terra. Ele não vem para dar uma nova oportunidade para as pessoas. Para dizer assim, olha, eu estou aqui de novo, vocês me querem ainda na vida de vocês? Eu vou ter espaço ainda? Não. Ele vem para julgar. Esse dia, como está dizendo aqui, é o dia da ira do Cordeiro. É o dia da ira de Deus. É o dia que Deus vem derramar juízo. Não é mais dia de salvação. O dia da segunda vinda é dia de juízo. É por isso que todos os povos da terra vão ficar se lamentando profundamente. Em outras palavras, eles vão ficar dizendo o quê? O que vai ser de mim agora? O que vai ser da minha vida? Eu estou perdido. Cristo está voltando. Cristo levou a sua igreja. O que vai ser da minha vida agora? O que vai sobrar para mim? Por isso que eles ficaram desesperados e diz que eles se esconderam nas cavernas e nos penhascos, dizendo para os montes: caí sobre nós, nos escondam da face dele. Veja só, eles estavam desesperados. Eles estavam loucos, desesperados. Isso é uma cena, irmãos, de desespero, de lamento. Imagine uma pessoa o mais desesperada possível, sabendo que vai morrer, que vai sofrer um juízo horrível. Era isso que estava acontecendo nessa hora aqui. E eles sabiam que era o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Eles sabiam que tinha chegado esse dia, porque eles viram o sinal do Filho do Homem chegando. Mas não havia mais tempo para eles se arrependerem. Por isso que eles começam a lamentar e a se desesperar, porque sabiam que ia vir juízo. E é interessante que no versículo 17 diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem é que vai permanecer firme agora? Chegou o grande dia da ira deles. Então, o dia da ira. O dia da ira tem gente que interpreta como sendo a grande tribulação. Não, o dia da ira é o dia da volta de Cristo. É o dia, esse dia ele sempre é chamado na Bíblia, quando você estiver estudando a Bíblia, você vai ver, ele é chamado de dia do Senhor, dia de Deus, dia da vinda de Cristo, dia da sua vinda, dia da ira de Deus e do Cordeiro. É o dia da vinda de Cristo, ou seja, é o dia D, é o dia marcado na história em que Cristo volta para arrebatar a sua igreja e para destruir os ímpios. Vai ser um dia de ira para essas pessoas. Nesse momento aqui não é relatado ainda, com detalhes, a igreja glorificada. Melhor dizendo, vai ser relatado no capítulo 7. Se você quiser ler o capítulo 7 depois, que é depois do sexto selo aqui, relata a igreja glorificada no céu. Aí sim, depois disso aqui, você vê a igreja glorificada no céu. Porque nesse momento aqui tem o arrebatamento. E aí no capítulo 7 nós temos a visão dos 144 mil, que não são os 144 mil testemunhos de Jeová que vão ser salvos. Isso aqui é a igreja. 144 mil é a igreja.
É a mesma visão dos glorificados, pessoas que vieram de toda tribo, língua e nação. Se der outro dia, a gente estuda o capítulo 7, a gente vai entender isso. Então esse aqui é o dia da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro, onde tudo vai ser destruído. Irmãos, depois que Jesus volta nesse dia aqui, acontece o que está lá em 2 Pedro capítulo 3, se vocês quiserem ler depois. Vai ser destruído tudo, tudo. E vai ser feito naquela hora ali novos céus e nova terra. Não vai ter gente para entrar num milênio literal de 1000 anos. Se vocês creem assim, eu respeito, mas o que eu entendo que a Bíblia mostra, não vai haver um milênio de 1000 anos. Depois que Jesus volta, acaba tudo. Não vai sobrar ninguém. Você vê isso lá em Apocalipse 19 também, é destruído todo mundo. Todo mundo morre e a criação toda é destruída. A igreja é glorificada, é feito novos céus e nova terra. E aí depois vai ter as bodas do Cordeiro, o julgamento e o estado eterno. Não existe um milênio literal de 1000 anos. O milênio é uma linguagem figurada para o período entre a ressurreição de Cristo e a sua volta.